Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho de 2021, o dia que o Senhor preparou, o dia que o Senhor já estabeleceu, já manifestou, já concretizou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Eu sempre falo para você, né, que diz na palavra do Senhor que não haverá noite na palavra do Senhor, no dia perfeito do Senhor, ou nos dias do Senhor, no dia da eternidade, ou no tempo da eternidade, não haverá noite, porque tudo será dia e o sol da justiça estará na sua plenitude. Sol da justiça, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor fala que havia sim uma lógica, há uma lógica e sempre haverá uma lógica. Tarde e manhã, né? Você percebe isso? Tarde e manhã, por exemplo, quando você tem na criação, lá em Gênesis capítulo 1, que era tarde e manhã, tarde e manhã. Aí eu sempre pensava assim, mas por que tarde e manhã e não manhã tarde, né? Que seria o lógico. É o lógico na minha, na minha visão cronológica humana, mas não é lógico na visão eterna de Deus. Por quê? Primeiro vem a tarde e depois a manhã do dia seguinte. Por quê? Porque o Senhor sempre está à frente. Ele sempre está estabelecendo algo, né, que ainda eu viverei, mas que na sua lógica divina, na sua lógica eterna, na sua lógica perfeita, aquele dia, entre aspas, ele já viveu. Então ele sempre vai estar no período à frente. Ele na tarde, eu na manhã. Quando eu estiver à tarde, ele já está na outra manhã. Mas cadê a noite? É o tempo de Deus, não existe noite. Existe tarde e manhã, tarde e manhã. É por isso que você vê lá na criação que não existe a noite, no sentido das atividades do Senhor, mas existe tarde e manhã. Glória a Deus. Estamos na palavra do Senhor, sempre meditando na palavra do Senhor, todos os dias uma porção da palavra, pensando sobre as coisas do Senhor, pensando sobre os seus negócios. A Bíblia fala que nós devemos olhar para o alto, da onde vem todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, e a Bíblia também fala e nos recomenda, Paulo nos aconselhando a pensarmos nas coisas do alto, ou seja, nas coisas eternas, nas coisas que realmente valem a pena para a Trindade. E se valem a pena para a Trindade, é porque vale também para mim. E estamos, né, pensando sobre escatologia. Por quê? Porque ao entrarmos no capítulo 21, 22, 23, 24 e agora capítulo 25 de Mateus, nós estamos exatamente pensando sobre todo o processo e toda a cronologia escatológica, né? Obviamente, existem momentos que o Senhor Jesus falará que não pertence a nós sabermos de datas, de dias, né? Quando se manifestará todas as coisas. Com certeza, nós já percebemos que o Senhor deixa isso muito bem claro. A partir até de toda a antiguidade e principalmente aquilo que o Senhor fala na lei de Moisés sobre os prognosticadores. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa linha de raciocínio, porque é uma linha tênue, né, entre, vamos dizer assim, a profecia em si, ou a palavra profética, ou aquilo que alguém vem falar da parte do Senhor sobre, entre aspas, o teu futuro, né? Claro que nós temos sempre as mesmas expectativas, saber o que vai acontecer amanhã. Isso faz parte do gênero humano. Não tem como nós fugirmos desse sentimento. A única coisa é que nós não podemos, com esse sentimento, vamos dizer, passarmos por cima de preceitos. Então, qual é o preceito a respeito disso? É o seguinte: que o Senhor não quer que nós fiquemos
buscando, escafuchando, indo atrás de um futuro, porque quando eu faço isso, eu estou, entre aspas, falando o que de maneira subliminar? Que eu não estou totalmente convicto de que o Senhor está controlando o meu futuro. Eu não estou totalmente firmado sobre uma perspectiva de que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então eu quero saber o meu futuro porque eu preciso resolver, eu preciso tomar providências. E isso vai contrário a tudo aquilo que Deus estabelece. Por quê? Porque ele deixa muito bem claro que ele está no controle da minha vida. E se ele está no controle da minha vida, eu preciso viver por fé. E viver por fé é aquilo que diz a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também a palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então eu preciso agradar ao Senhor com a minha capacidade de crer, com a minha confiança, com a minha convicção, com a minha certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. E desse tipo de relacionamento, Deus não abre mão. É por isso que Jesus fala: não andeis ansiosos, né? É por isso que a palavra do Senhor diz que eu não preciso e eu não posso e eu não devo me preocupar com o dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de hoje é o dia que o Senhor preparou. E se o dia de hoje é o dia que o Senhor preparou e Ele sempre está à minha frente, com certeza, na sua tarde, Ele já preparou a minha manhã do dia seguinte. Não é? Parece papo de louco, mas você me entendeu. Então é exatamente essa confiança. E quando você vai trabalhar as histórias ou os conceitos escatológicos, isso fica bem resolvido para que nós não atravessemos essa linha tênue entre termos a certeza de que o Senhor está no controle da história, termos a convicção de que Ele esteve no controle da história durante todo o passado, de ontem para tudo aquilo que aconteceu no passado, e se Ele teve, e se Ele estabeleceu todo o controle, toda a administração de toda a história da humanidade, com certeza Ele tem todo o poder, toda a capacidade, toda a plenitude, toda a eternidade, toda a grandeza para dar continuidade a essa história. Então isso a gente deixa muito bem claro, porque quando você vai falar de escatologia, se você for pensar dessa maneira, muita coisa que as pessoas escrevem, pregam, conferências, palestras, né? Semanas inteiras de pessoas falando sobre desculpe o termo, sobre o futuro, aí você já fica com o pé atrás. Opa, alguma coisa aqui não está muito bem explicado. Por quê? Porque você já tem uma linha de raciocínio, você já tem uma plataforma de conhecimento sobre as coisas de Deus. Talvez, como eu vou dizer, vez por outra, no estudo de escatologia, eu vou falar para você, ó, até aqui eu vou. Daqui para frente eu não tenho segurança em falar, tá? Então é simples assim, sem medo de ser feliz. Porque Deus está no controle da minha vida. E com certeza existem coisas que ainda haverão de ser reveladas, mas que já estão contidas nessa palavra. Não é? Já está tudo escrito. Apenas me falta vamos dizer, a revelação do dia, né? Ou aquilo que se manifestará ou está se manifestando. Mas a gente vai pontuando. E quando a gente fala, e agora falando sobre o tema, né, escatológico, eu vou ler Mateus capítulo 25, Mateus 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Quem são essas virgens? Elas são aquelas que têm toda a autoridade, toda a habilitação de se encontrarem com o noivo,
Porque elas levarão o noivo, elas vão como que, né, iluminar o caminho que o noivo passará. A posição dessas 10 virgens é também a posição da igreja. Essas 10 virgens simbolizam os dois grupos. Grupo gentílico, agora, e eu já estou facilmente falando com você, não preciso ler texto, porque a gente já leu várias, e se você tiver alguma dúvida, vá lendo, ou vá ouvindo, ou vá assistindo os vídeos anteriores, né? Então vamos avançar. Então essas 10 virgens dizem respeito a dois grupos também. Quais são? O grupo que tem toda a revelação e tem toda a consistência da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus e da presença de Deus, como um grupo que ainda lhe falta algumas coisas, tá? Então, um grupo é o grupo gentílico, mas o grupo gentílico alcançado pelo Senhor, o grupo gentílico que se abriu para a manifestação do poder da palavra revelada e da plenitude do Espírito Santo. O outro grupo é aquele grupo que possivelmente, né? E aí eu falo possivelmente por causa da palavra de Deus. Em algum momento, esse grupo despertará. Tanto é que esse grupo não tinha azeite no primeiro momento. Tanto é que o noivo fechou a porta. Tanto é que o noivo falou que não conhecia. Mas isso não significa que esse grupo esteja totalmente rejeitado para sempre. São duas coisas que a gente precisa sempre pensar a respeito. Tá certo? Ô James, tudo bem? Aliás, Deus abençoe Amanda, James, tuas meninas, né? Agora meninas que com certeza estão moças, mulheres. Deus abençoe você, James, toda a tua casa, teus pais, uma família de servos do Senhor. Amanda também. Amanda, tua casa, tua família. Estou orando por você, pelos negócios, hein, Amanda? Pastora Mara também. Deus abençoe seu Ulisses, um homem de Deus, um servo de Deus, uma pessoa muito simpática, né, que eu admiro pela sabedoria, pelo entendimento. Também o Ulisses, o filho da pastora Mara, a Milena, sua filha também, seu genro, né? E Deus abençoe também sua nora, seus netinhos. Deus abençoe a todos aí, o Douglas, que eu estou orando por ele. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Também o Senhor abençoe a Eva, o Carlos, filhas, genros, netinho, João, Roseli, Ângela, também o Bispo Antônio, Suzy, Priscila, todos os queridos. A presença, o poder, os familiares estejam sobre cada um. Fábio, Márcia, Luiz Henrique, Dona Efigênia, seu Augusto, toda a família, filhos e netos, a presença, o poder. A Dani, né, que está aí nas suas provas, que eu tenho orado por ela. O Vitor, que está nesse momento fazendo uma entrevista de uma nova etapa de profissional, de trabalho. Deus abençoe Vitor, a Silene, também os filhos, toda a família. O Senhor esteja também sobre a vida da Thaís, né? Nós estamos orando, Thaís, por você e também pelo Márcio, que ainda continua no hospital por causa da Covid-19. A Thaís já teve alta e o Márcio continua. Nós estamos orando pelo Márcio também, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tá? Estamos orando por cada um. Também meus pais, minhas tias Rosália, Alzíria, familiares, meus tios, meus primos, filhos, netos, genros, noras, todos. Deus abençoe a todos e também seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, todos sejam abençoados, visitados, impregnados da presença do poder de Deus. Bom dia a todos. Deus abençoe, a paz do Senhor e obrigado por estarem aqui comigo. Eu sempre falo que eu sempre faço o vídeo em duas porções, né? É o estendido, é a versão estendida, né? Desde o início até o final, até a oração. E outra versão mais reduzida, que é a do estudo em si. Essa versão não tem mais que 25 minutos. Vai até 25 minutos e 59 segundos, mas não vai mais que isso, que eu procuro cortar.
tá? E a outra versão é 50 minutos, de 40 a 50 minutos mais ou menos, que é a versão estendida, e você dá o teu joinha, entra no Instagram, entra no Facebook, entra no YouTube, que depois eu subo o vídeo também, faça a tua inscrição, divulgue a palavra de Deus, fale sobre a palavra de Deus, escatologia deve ser falado, deve ser conversado, toda a palavra de Deus não tem segredo, não tem mistério, e se houver alguma coisa que não se sabe, é porque não se sabe ainda, mas se saberá amanhã, não tem problema. A palavra de Deus, ela é viva, ela é atuante, ela é atemporal, ela é contextualizada. Bom, falando sobre a palavra do Senhor dentro da parábola das 10 virgens, estendendo por sobre uma visão escatológica, eu vou ler Daniel capítulo 9, versículo 24. Comecei ontem a falar das 70 semanas. Vou falar agora de uma maneira mais matemática, porque agora a gente já leu um pouquinho e a gente vai avançando nisso. Daniel capítulo 9, versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, sobre a tua santa cidade. Primeira coisa, todo o processo escatológico, ele tem como protagonista, claro que é Jesus Cristo, mas eu estou falando no sentido humano, tem como protagonista o povo de Deus, o povo de Israel e a cidade santa e o templo, tá? Isso tem que ficar muito bem claro. Todo o termômetro da humanidade, todos os acontecimentos, né, vamos chamar assim, circunvizinhos a esse acontecimento pleno. Qual é o acontecimento pleno? É aquilo que acontece com o povo de Deus e aquilo que acontece com a sua cidade santa. Aí você vai falar, eu não sou povo de Deus? Claro, nós somos povo de Deus em Jesus Cristo, herdeiros de Abraão, mas isso não significa que Deus não esteja ainda preservando toda a sua palavra, todas as suas profecias, desde os patriarcas, e ele próprio diz isso, sobre o seu povo e a cidade santa, tá? Nós entramos na brecha de um povo que não quis reconhecer o seu rei. Então, nós entramos nessa brecha, nós somos o povo gentílico que em Jesus Cristo fomos conectados a essa, como diz a palavra, a essa oliveira, né, que é o projeto de Deus para a redenção da humanidade, tá bom? Para fazer cessar a transgressão. Então, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Pronto. Isso aí tem que ficar bem claro. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. São 7 acontecimentos dentro dessa lógica histórica espiritual sobre o povo e sobre a cidade santa, certo? Então vamos lá. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar. Está lá em Neemias capítulo 1, capítulo 2, não vou ler, ontem eu li, vamos lá, a gente sabe o que é. Tem a data de início, conforme a ordem do rei Artaxerxes sobre Neemias, quando Neemias vai com as cartas em autorização, pedindo aos reis circunvizinhos que lhe cedessem material para a reconstrução dos muros, ali começa as 70 semanas de Daniel. Vamos andando. Diz assim, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Daqui a pouco eu chego aí. Até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Por que 7 semanas? Nós já entendemos que 7 semanas aqui não é na nossa cronologia, no nosso entendimento cronológico, é no entendimento cronológico hebraico. 7 semanas ou 7 anos. As palavras, elas são muito próximas.
Então é quando você, por exemplo, no inglês tem muito disso, né? Não sei inglês, mas eu sei que no inglês tem muito isso. Tem palavra, ou tem frase, ou tem conceito, que você precisa da frase inteira para poder entender o que significa aquela palavra dentro daquela frase. No português também nós temos, né? Menos, mas nós temos. Então no hebraico muito mais. Então 70 semanas aqui não são 70 semanas de fato na nossa cronologia ocidental, mas são 70 semanas na cronologia judaica. Qual é? Uma semana significa 7 anos. Então 70 semanas, entre aspas, significa 70 vezes 7, tá? Então vamos lá. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungida ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. Então você percebe, 7 semanas e 62 semanas. Por que 7 semanas? Dentro dessa lógica, 7 semanas significa 49 anos. Daniel, o Senhor, através de Daniel, divide 7 semanas. Na verdade, são 69 semanas, né? 7 semanas mais 62. Por que 7 semanas mais 62? Porque 7 semanas significa os 49 anos da reconstrução do templo, da, vamos dizer, segunda reconstrução do templo, que é o templo chamado, na história, de Templo de Herodes, que na verdade é o templo de Salomão reconstruído. Essa construção, essa reedificação do templo, e eu já expliquei para você, quando a gente leu Mateus 21, eu expliquei direitinho para você até as medidas, a parede dourada, uma série de coisas. Bom, então, 7 semanas significa 49 anos. Aí você vai falar, mas no livro de João está escrito que demorou toda a reforma, toda a reconstrução do templo de Herodes, demorou 46 anos. E aqui está falando 49, então está faltando 3 anos aí. Exatamente. São os 3 anos que a gente tem, vamos dizer assim, de ato. Agora eu vou falar a minha opinião. Vou repetir. Minha opinião. Não está escrito em livro, mas é a minha opinião. Eu vou falar de novo, minha opinião. Então isso não pode ser considerado doutrina, nem teologia, nem que eu estou defendendo uma tese, nada disso, é só uma opinião. Eu creio que esses 3 anos é exatamente os 3 anos de ministério do Senhor Jesus. Mas eu não posso afirmar. Isso aí é aquilo que eu creio, tá? Então, mas João está falando 46 anos, realmente 46 anos. Então você tem uma diferença de 3 anos. Alguns dizem que essa diferença se deve à diferença da agenda, do calendário, porque na verdade você sabe que Jesus nasceu no ano entre o ano 2 e o ano 3 depois de Cristo, né? Tem uma diferença aí. A gente já aprendeu isso nos livros históricos, para quem já fez teologia, nas várias escolas teológicas falam a respeito disso, né? Sobre essa diferença de 2 anos e meio, 3 anos. Então, na verdade, Jesus não nasceu no ano 0, ou seja, no ano 1º, né, depois de Cristo. Não, ele nasceu no ano 3 depois de Cristo, tá? Entre 2,5, 2, 3 anos depois de Cristo. Tem uma pequena diferença aí de dias, tá? Isso é normal, isso é natural. Você está falando de uma época antiga que não tinha todos os equipamentos e aparelhos que nós temos hoje. Mas, segundo a palavra de Deus, seria 7 semanas, ou seja, 49 anos. Então, por isso que está dividido 7 semanas, que é só sobre a reconstrução do templo e as suas obras circunvizinhas, e depois as 62 semanas. Então é 7 mais 62. Exatamente 69 semanas, tá? Então vamos lá. 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto, ungido, ou seja, na semana de número
depois de terminada as 69 semanas, né? Diz assim: será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, aqui está falando sobre o anticristo, destruirá a cidade e o santuário. O que aconteceu? 30 anos, 35 anos, 40 anos depois da morte de Jesus Cristo, você tem a invasão, né, de Tito Vespasiano. Naquele momento, ele era um príncipe regente, era o filho de César, mais tarde também, porque você vai falar, mas Tito Vespasiano era César. Era, realmente ele é elevado à condição de imperador um pouco depois, mas aqui nesse momento ele ainda é só general do exército romano, né? Mas ele era filho de um César. Então, Tito Vespasiano invade Jerusalém e destrói o templo. É o que está escrito aqui. Depois das 62 semanas, ou seja, na semana de número 69, né, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas, que é exatamente no meio entre a 69 semana e a semana de número 70. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aí eu já li Mateus 24, que fala sobre o evangelho que será pregado, vou ler mais uma vez. Será pregado esse evangelho do reino, é Jesus falando, por todo mundo para testemunho de todas as nações, então verá o fim. Então Jesus está falando sobre essa 70ª semana, tá? Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então a gente está pensando sobre as 70 semanas de Daniel, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo também fala a respeito. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia, um acontecimento. E seja revelado o homem da iniquidade, segundo acontecimento. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, a gente chama isso de profecia de duas referências. E o que é uma profecia de duas referências? A profecia de duas referências, ela consiste em estar falando de algo circunstancial, ambientado naquela geração, mas também fala de algo amplo, muito mais além do que aquilo que está acontecendo na circunstância. Exemplo, Ezequiel 28. Ezequiel 28 fala do rei de Tiro. Quando você lê Ezequiel 28, faça esse exercício depois. Lê Ezequiel 28, você vai ver que ele está falando do rei de Tiro. Mas conforme vai passando o capítulo, o escritor, o profeta Ezequiel, sai da condição do rei de Tiro e começa a falar de Satanás. Exatamente o que acontece em Isaías 14. A mesma coisa. É uma profecia de duas referências. Por quê? Isaías 14, ele começa a falar do rei da Babilônia. Mas no meio do capítulo 14 de Isaías, ele começa a falar do diabo. Exatamente o que faz Jó, capítulo 38, a mesma coisa. Jó, é engraçado o livro de Jó, nesse sentido, porque o livro de Jó faz uma pergunta, duas perguntas para Deus, e Deus enche Jó de perguntas. Fica 5, 10 capítulos só fazendo pergunta para Jó. É o contrário, é Deus que pergunta para Jó. Mas você percebe que na conversa de Deus com Jó, quando chega em Jó, capítulo 38, ele começa a falar de Satanás, das estrelas, né, do firmamento, que são os anjos, e ele começa a falar de assuntos que transpõem em muito aquela situação circunstancial de enfermidade de Jó.
Então a gente chama isso de profecia de duas referências. Isso acontece também sobre o livro de Daniel e alguns livros proféticos e escatológicos, tá? Então, esse entendimento é o ponto de partida. Então, assim, é como se você tivesse num ambiente. E aí você precisa da profecia das 70 semanas de Daniel para que ela possa nortear toda a nossa lógica de interpretação das profecias, principalmente as profecias escatológicas. Então é exatamente o que Jesus faz. Jesus, a partir do livro de Daniel, ele começa a pontuar os acontecimentos e a cronologia de fatos, não de tempo, mas de fatos, em cima das profecias, principalmente das 70 semanas de Daniel. Vamos lá. Neemias capítulo 2, versículo 1, já falei para você, não vou ler de novo, que é sobre a data que começa, que dispara a cronologia, né? Cronologia não, falei errado. O cronômetro das 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque ali você tem a data, o mês, o dia, né? E o ano de quando começa o cumprimento da ordem. Segundo o rei Artaxerxes, o rei Medo-Persa, quando ordena a Neemias que volte para sua terra que Neemias nem conhecia, mas volte para sua terra e reconstrua a cidade e os muros de Jerusalém, e mais tarde Esdras vai lá, mais tarde não, antes disso, quase que no mesmo tempo, Esdras vai a caminho para reconstruir o templo de Jerusalém. Né? Esdras, um escriba, não era sacerdote, ele era um escriba, ele convoca alguns sacerdotes e convoca um remanescente do povo, muito pouca gente, para poder ir reconstruir o templo. Enquanto isso, Neemias, mais alguns anos depois, ele vai para reconstruir os muros de Jerusalém. Bom, então, dito tudo isso, eu vou falar dessas 70 semanas mais uma vez, depois eu volto ao livro de Tessalonicenses, só para você entender a continha. Eu falei para você que essa continha está no diagrama de um cara chamado Dr. Alva J. MacLean. Quem é esse homem? Esse homem é um grande teólogo. Eu poderia chamá-lo de dispensacionalista, não vou entrar nessa seara agora. Então, muitas coisas que você pode ler ali, pode ser que eu vá falar com você que não vou muito pela linha dele, mas o diagrama, né? Toda a maneira com que ele escreve esse diagrama é excelente, eu creio que seja perfeito, né? Sobre exatamente todo esse tempo das 69 semanas de Daniel. Então eu vou falar para você aqui, olha. Então são 69 semanas. A gente já entendeu por que é 7 mais 62. Porque as 7 semanas diz respeito tão somente à reconstrução do templo. O templo de Herodes, que durou entre a reconstrução e, creio eu, o ministério de Jesus Cristo demorou 49 anos. Tá? Então são 49 anos, são 7 semanas mais 62 semanas, perfaz o total de 69 semanas. Quando você vai fazer essa conta, você precisa lembrar que o ano judaico é de 360 dias. E lembrar que o mês judaico é de 30 dias, não tem 31. Não tem o mês de fevereiro. É assim, é 12 meses, 30 dias, tá? Alguns falam que, na verdade, o ano tem 10 meses e outros falam que o ano tem 12 meses. Mas tudo bem. Mas tirando esses detalhes e também quando vai transportar do calendário judaico para o calendário gregoriano ou calendário romano, a gente tem uma certa diferença, né? Então, tudo isso, esse teólogo, ele fez toda a continha, e no livro dele, ele fala matematicamente cada continha. Se você quiser, você pode comprar Dr. Alva J. MacLean,
Eu não sei qual é a editora aqui no Brasil, né? Quando você pega na internet, geralmente o diagrama está em espanhol, mas no livro em português, o diagrama está em português, e você pega lá. E é um livro que. O título é As 70 Semanas de Daniel, mas é um livro mesmo. Então tem todos os detalhes ali. Então lá ele faz a conta. 69 vezes 7. 69 vezes 7, que são, né, 7 anos, então são 69, no livro de Daniel, são 69 semanas, ou seja, são 69 vezes 7 anos, vezes 360, porque o ano judaico é 360 dias. Dá 173.880. Eu só estou falando para você, não precisa marcar nada, fica tranquilo, é só para saber que esses dias começaram, esses 173.880 dias começaram a ser contados a partir de que evento? Exatamente a partir da ordem de Artaxerxes. Ele passou essa ordem, né, possivelmente dentro dos estudos, no dia 14 de março do ano 445 a.C. E quando terminou a 79ª semana? A 79ª semana terminou no dia... Por isso que eu falo para você que esse diagrama é perfeito. É o dia do meu aniversário. 1931 anos depois eu nasceria, né? Eu nasci em 63, mas eu nasci no dia 6 de abril. Então, voltando aqui, é só uma brincadeira, tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra. 14 de março de 445 a.C. até 6 de abril do ano 32 depois de Cristo. Que evento é esse? É exatamente o evento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Daí eu falar para você toda aquela história em Mateus capítulo 21. Quem quiser, assista os outros vídeos. Tá no YouTube, tá no Instagram e tá no Facebook. Tá lá detalhadamente tudo. Então você vai perceber que a entrada de Jesus, 4 dias depois, ele morreria, né, na cruz do Calvário, mas ele entra em Jerusalém no dia 6 de abril de 32 depois de Cristo. São as 69 semanas ipsis literis, matematicamente, né, teologicamente estabelecido. Todas as escolas, uma boa parte delas, né, falam a respeito disso e concordam com isso. A única coisa, eu já expliquei para você, que quando fala do anticristo, esqueci o nome desse grupo agora. Deixa eu pegar aqui, só para não falar coisa errada. Eu esqueci o nome do grupo agora. Meu Deus, me deu branco. Deixa eu lembrar aqui. Para você ver o quanto eu escrevi, né? Tem um monte de página. Preteristas. Os preteristas, por exemplo, eu só vou dar são principalmente os grupos dos reformados, são os preteristas. Os preteristas, eles falam que tudo aconteceu em Antíoco Epifânio. Já contei para você a história, o livro de Macabeus, que é o livro apócrifo, é mais ou menos 150 anos antes de Cristo. Houve a invasão, né, de Antíoco Epifânio, que era ainda, né, um remanescente herdeiro de todo o Império Greco-Macedônio, né, já era um descendente de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Então ele entra lá na região. O povo judeu sempre foi um povo, vamos chamar assim, rebelde em relação às invasões. O povo resistia às últimas consequências, sempre foi assim, durante toda a história do povo judeu. O povo judeu tem uma identidade muito forte até os dias de hoje. Então ele entra e realmente acontece tudo que aconteceu. Ele faz vamos dizer assim, um acordo diplomático, principalmente com o grupo dos saduceus, que é o grupo dos sacerdotes.
para que ele pudesse entrar lá numa boa, na paz, só para dizer que estava invadindo, mas que deixava o povo com as suas culturas, a sua religião, não mexeria em nada. Aconteceu isso? Aconteceu, mas no meio do caminho ele altera completamente, ele vai para o Templo de Jerusalém, quebra muita coisa do Templo de Jerusalém, ele invade o altar, ele profana o altar, ele se alimenta de carne de porco dentro do templo, ele junta a carne de porco com as fezes de porco e manda o pessoal pintar as paredes douradas e tal do templo, da parte de dentro. Ele ele destrói, ele mata. Eu já falei isso para você. Possivelmente, ele mata num dia. Tem uma matança de quase 100 mil pessoas, entre sacerdotes e civis do povo judeu. Dizem os historiadores, alguns deles, que ele chega a matar quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão naquela região, naquela cultura, dentro daquela época. 1 milhão é muita gente. E ele mata, ele destrói, ele arrebenta com tudo. Então, para esses chamados preteristas, né? Isso já aconteceu com Antíoco Epifânio. E eu falo para você, desculpe, aí, motor passando aqui. E isso, eu falo para você, eu já não concordo. Por quê? Porque Jesus está falando dele lá na frente. Paulo também está falando em Tessalonicenses, Pedro toca no assunto, João nas cartas paulinas e no próprio Evangelho de João, Apocalipse também. Então, Antíoco Epifânio foi um anticristo? Foi. Como muitos anticristos, como Hitler, como outros, né, Medo-persas, no tempo de Ciro, Dario, também foram déspotas, né, Alexandre o Grande também. Você tem outros anticristos como Nabucodonosor, como neto de Nabucodonosor, Belsazar e tantos outros. Então você teve durante a história da humanidade. Esse anticristo que está falando Daniel também é, e principalmente é, aquele que virá. Por quê? Porque Paulo fala em Tessalonicenses que ele é segundo a eficácia de Satanás. E Jesus também toca nesse assunto em Mateus capítulo 21, 22, ele fala a respeito, tá? Então, voltando à continha. Essa conta das 69 semanas, ela é interrompida, ela para na morte de Jesus. Na morte de Jesus até a entrada de Tito Vespasiano na destruição do templo, 35 anos depois, para. O calendário para. O cronômetro de Daniel para, porque está exatamente nessa 70ª semana. Bom, eu entendo, agora eu vou falar de mim, cada um entende de uma maneira assim, né? Porque você precisa assimilar, absorver isso no teu entendimento. Eu gosto de basquete. Todos os jogos da NBA, que, claro, eu não tenho nenhum canal assim, mas todos os jogos da NBA que tem no YouTube, geralmente eu assisto, eu gosto de assistir. E você, quando assiste o jogo de basquete, é diferente do futebol. O futebol tem 2 períodos, não tem? O futebol tem o primeiro período, que a gente chama de primeiro tempo, 45 minutos, e tem o segundo período, que a gente chama de segundo tempo, mais 45 minutos, não é assim? Só que dentro do próprio futebol, você tem o tempo da bola em movimento e o tempo da bola parada. É por isso que o juiz lá, no finalzinho ou do primeiro tempo ou do segundo tempo, ele levanta a mão para dizer lá pro juiz auxiliar quantos minutos de acréscimo. Por quê? Porque foram os minutos que o jogo ficou paralisado, não é? Então ele fala 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos para cada período, porque é o tempo da bola parada. Quando você vai para a NBA, é exatamente a mesma coisa. Só que lá o jogo é dividido em 2 tempos.
Só que tem o primeiro tempo e o segundo tempo. O primeiro tempo é dividido em 2 e o segundo tempo também é dividido em 2. Então você tem 4 tempinhos, né? E 2 tempinhos no primeiro tempo e mais 2 tempinhos no segundo tempo. Se você assistir um jogo de basquete, você vai perceber. Quando a bola para, o cronômetro do jogo também para. Por alguma razão, ou teve falta, ou o técnico pediu tempo para poder reorganizar o time. Eu admiro demais o jogo de basquete exatamente por causa disso, porque os técnicos, eles são, é um jogo de xadrez, né? Conforme o time opositor coloca um jogador de basquete na quadra, ele imediatamente identifica o jogador e ele vai colocar um jogador para se contrapor aos atributos daquele jogador que entrou em quadra. Eu acho isso... Então é um jogo de xadrez, né? Claro, é um jogo maravilhoso, mas pelo menos eu gosto. E aí você tem toda essa engenharia. Mas quando um jogador comete falta, né, para o cronômetro, aí o jogador vai lá, ou ele tem 2 lançamentos livres, ou ele tem 1 lançamento livre, ou ele tem 3 lançamentos livres. O cronômetro fica completamente parado. Ele só vai começar a contar, a contagem da minutagem, ele só vai contar quando o time pega a bola e coloca em quadra de novo. Aí começa a contar o tempo. Entendeu? Você vai falar, mas o que tem a ver isso com as 70 semanas de Daniel? Quando você chega na 69ª semana, entre a 70ª semana, tem o tempo de uma semana, que não é uma semana literal e também não é uma semana nem no calendário judaico, mas é uma semana que a impressão que eu tenho é que está tudo em suspenso. Por quê? Porque é a semana do grupo gentílico. Também não vou falar a respeito, porque a gente já conversou muito a respeito. É a semana do tempo gentílico, do povo gentílico. Por quê? Esse grupo, ele entrou em substituição ao primeiro grupo, o grupo dos judeus. Mas esse grupo não foi rejeitado. O tempo para eles continua andando. Mas para nós, povo gentílico, nós estamos nesse tempo porque a Bíblia fala que até não se cumprir a plenitude dos gentios, aquele tempo não será, vamos chamar assim, o cronômetro não será liberado. O cronômetro só será liberado quando a plenitude dos gentios se estabelecer. Entendeu? Espero que eu tenha sabido falar. Mas é assim, a gente vai pensando, porque é palavra de Deus, então a gente tem que pensar, tem que absorver sem mistério. E o que a gente não souber, a gente não sabe. Mas que isso fala muito detalhadamente, de maneira simples até, tudo o que significa essas 69 semanas. Então essas 69 semanas, só para você ter um número, significa 483 anos do calendário judaico e 476 anos do nosso calendário. São 483 anos entre a saída de Neemias para a restauração dos muros de Jerusalém até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Qual a diferença desses 483 anos que Daniel pontua? É exatamente as 7 semanas, ou os 49 anos da reconstrução do templo, que Daniel deixa isso muito bem pontuado. Entendeu? Então isso diz respeito a 483 anos do calendário judaico até a entrada de Jesus em Jerusalém, até a destruição, entre a entrada de Jesus em Jerusalém e a destruição do templo 35 anos mais tarde. Pronto. Aqui estão as 69 semanas.
Entendeu? Glória a Deus, vamos orar. Espero que eu tenha sabido me explicar. Qualquer coisa você manda. Se vocês que têm o meu WhatsApp, por favor, manda a pergunta pelo WhatsApp, que é muito mais fácil. É 944-943441. Porque quando as pessoas me mandam pelo principalmente o YouTube, eu não sei como responder. Eu não consegui entrar ainda. Olha a minha ignorância. Mas eu chego lá. Mas se você me mandar, eu respondo, e respondo ao vivo também, não tem problema. Qualquer tipo de pergunta, eu estou à disposição. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Então a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 21, diz assim: quando se aproximaram de Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos. Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. Então, toda a profecia de Daniel, ela está pontuada exatamente nesse ápice, o rei adentrando em Jerusalém, na sua, pelo menos no mundo espiritual, pelo menos nas regiões celestiais, pelo menos no entendimento espiritual, o rei entrando no seu ambiente de trono, de reino. Claro que, humanamente falando, isso ainda não aconteceu, mas espiritualmente o Senhor Jesus estava tomando uma atitude profética. Então, nós somos aqueles que nos preparamos para a entrada de Jesus, agora como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua cidade celestial, na sua cidade santa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Cada um que está aqui, todos aqueles que eu já nominei, seus familiares e todos, tua presença, tua glória, teu mover se derramando, visita-nos, nossas famílias, nossos lares, aqueles que carecem, ó Deus, da tua visitação, curando, visitando, tocando membros, órgãos, olhos, ouvidos, tireoide, toda situação, todo diagnóstico cancerígeno, nós repreendemos, purifica essas células, toca no corpo, toca no físico, no organismo, traz a tua cura da tua saúde e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre o nosso Brasil, derrama-te sobre a nossa nação, tem misericórdia, tira, ó Deus, essa maldição, quebra essa maldição, perdoa-nos no nosso pecado como povo e como nação, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Quanto a nós, ó Deus, nós todos que estamos aqui e aqueles que assistirão mais tarde, um outro dia, em outro momento, Senhor, derrama-te com teu Santo Espírito, derrama-te com o batismo do teu Santo Espírito, com teu entendimento, ó Deus, para atravessarmos a capacidade didática, teológica, pedagógica, para nossas experiências pessoais da plenitude do teu Santo Espírito com cada um de nós, para que nós sejamos encontrados, ataviados, limpos, purificados, como deve a noiva estar para encontro do noivo, e nós daremos sempre a ti, ó Deus, todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, Senhor, derrama-te sobre as nossas vidas, vem com a tua graça, seja uma quinta-feira maravilhosa, uma quinta-feira inesquecível,
o Senhor nos prepare para o trabalho, para as tarefas, atividades, responsabilidades. Ó Deus, nossa vida financeira, nossa prosperidade, nosso trabalho, nosso cotidiano. Ó Deus, faz a diferença. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, tua casa, tua família, os teus queridos, e que ninguém possa te resistir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã às 10 horas, hein? Fique na paz. Vamos pensar sobre as 70 semanas de Daniel. Um beijo, fique na paz. Tchau, tchau. Deus abençoe.